Você não está satisfeita com seus rendimentos em renda fixa? Uma das alternativas para aumentar a sua rentabilidade seria investir em ações, mas essa não é a sua praia? Como conseguir mais ganho para o seu dinheiro sem investir em ações, porém sair da renda fixa? Será que existe um meio termo? Algo no meio do caminho? Existe sim, os fundos multimercados. Eu sou Viviane Ferreira, consultora de investimentos credenciada pela CVM, e eu vou te explicar o que é, quando investir e como escolher um fundo multimercado para você começar a colocar um pezinho além da renda fixa e ganhar mais com o seu dinheiro. Mas antes, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, compartilha com aquela sua amiga que você gosta para valer. Eu já expliquei aqui no canal o que é renda fixa e o que é renda variável. Vou colocar aqui na tela e também aqui embaixo o link desses dois vídeos. Renda fixa é um tipo de investimento em que você empresta o dinheiro e recebe um aluguel por esse dinheiro, que é a taxa de juros. E renda variável? Renda variável é quando você compra algo e depois pode vender por um valor maior com ganhos. E também pode ganhar com o aluguel desse bem que você comprou. Por exemplo, pode ser um imóvel, a ação de uma empresa, um fundo imobiliário ou uma quantia em dólar. Temos os fundos desses investimentos, que é o fundo de renda fixa, que eu também vou colocar o link aqui na tela, o link aqui embaixo, e também temos os fundos de ações ou os fundos cambiais. Agora, será que é possível fazer um investimento que vai misturar tudo isso? Que vai colocar mais dinheiro em um ou outro investimento de acordo com o que for melhor no mercado naquele momento? Existe sim. São os fundos multimercados e eles podem investir em multimercados, ou seja, nos mercados de renda fixa e no mercado de renda variável ao mesmo tempo, no mesmo pacote. Existem vários tipos de fundos multimercados e eu vou te ensinar esses tipos e como escolher o fundo para você investir. A maioria dos fundos multimercados você só deve investir se você tem um prazo de pelo menos 2 anos para deixar o seu dinheiro lá investido. Mas existem alguns fundos mais tranquilos que você pode olhar mais no curto prazo, de 1 ano, por exemplo. Eu vou deixar uma coisa bem clara aqui para vocês. Pela legislação, o fundo multimercado ele pode investir em diversas aplicações na proporção que o gestor do fundo determinar. Então, ele pode ficar 100% em ações, como ele pode ficar 100% em renda fixa. Só que cada fundo tem um regulamento, que é a política de investimento do fundo e que diz onde aquele fundo investe, qual o perfil dele. Essa política ela é registrada na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e o fundo precisa andar na linha, senão ele leva multa. Ou seja, se na política de investimento o fundo diz que vai ter no máximo 10% em ações, 70% em renda fixa, IPCA+, e 20% em câmbio e moedas, ele pode variar dentro desses limites, mas nunca pode ter mais do que 10% em ações. É bom entender essas políticas antes de investir. Mas o diferencial desse vídeo é que eu vou te ensinar uma técnica simples de olhar isso. Por enquanto, só guarde que tem a lei da CVM, que é algo mais amplo, e existe a política do fundo, que é direcionada. Os principais tipos de fundos multimercados, os mais comuns são: primeiro, o fundo macro. A palavra macro aqui vem de macroeconomia, ou seja, no que acontece na economia como um todo, de uma forma ampla. São fundos que investem em renda fixa, renda variável e câmbio e escolhem esses investimentos de acordo com o cenário macroeconômico. Por exemplo, se tem uma tendência do mercado americano piorar e do mercado brasileiro melhorar, e por isso o dólar vai cair, então o fundo vai escolher os investimentos
da forma de ganhar mais com esse cenário. Segundo tipo, trading. A tradução desse termo significa negociação. Esse tipo de fundo ele procura ganhar na compra e na venda rápida de ativos, ou seja as ações, o câmbio ou a renda fixa, e aproveitando os momentos de curto prazo. Esse tipo de fundo ele pode querer aproveitar um evento específico, como por exemplo as eleições para presidente, que sempre são momentos de muita oscilação de mercado, coisas do tipo. O terceiro tipo, gente, é o long and short. São também conhecidos como fundos equity hedge. Essa estratégia é feita principalmente no mercado de ações, ou seja, long and short significa comprado, que é o long, e vendido, que é o short. O fundo fica comprado, acreditando que determinadas ações vão subir, e vendido, acreditando que outras ações vão cair ou subir menos do que aquelas que ele está long. Assim, o fundo sempre vai ganhar na diferença entre preços dessas ações, entre as que subiram e as que caíram. São fundos que, embora investam em ações, têm oscilações bem menor do que a oscilação dos fundos de ações, porque quando eles fazem a parte short é justamente para proteger. Se o mercado de ações sobe ou cai, não importa tanto. O que importa é que as ações que o fundo tem long compradas caiam menos ou subam mais que as ações que estão short vendidas. Os fundos com o nome Equity Hedge são a mesma coisa, porém têm posições maiores. Se o fundo long and short vai ter tipo 1% do dinheiro do fundo em cada dupla de ação comprada e vendida, o fundo Equity Hedge tende a ter 5% ou mais em cada dupla. Os fundos com o nome long short tendem a ter menos oscilação que os fundos Equity Hedge. Quarto tipo, juros e moedas. São fundos que investem em renda fixa com rendimentos diferentes para pegar a diferença da taxa de juros nesses prazos diferentes. Nós chamamos isso de curva de juros. E também eles investem em moedas, ou seja, no dólar americano, no iene japonês. Eles podem investir em moedas do mundo todo, depende da estratégia de cada gestor. E o quinto tipo são os fundos quantitativos. Os fundos quant, como são conhecidos, são operados por robôs. O gestor ele identifica alguns padrões no mercado de investimento e ele faz uma programação para o robô executar determinadas ordens de acordo com os movimentos do mercado, tirando a parte subjetiva, emocional que o gestor pode ter. Agora, vamos para a técnica multi, para você escolher o fundo multimercado. Primeiro, pegue a lâmina do fundo. Vou colocar aqui um vídeo que eu já expliquei o que é a lâmina de um fundo e eu também vou colocar aqui na tela uma lâmina de fundo para você olhar. Então, primeiro, olhe o histórico de ganhos do fundo nos últimos 12, 24 e 36 meses. Segundo, olhe a vol do fundo. O que é isso? A vol é a volatilidade do fundo. É um nome comprido, mas é fácil. Quase tão fácil quanto explicar o que é uma vitrola para o seu filho. Se você conhece, é simples, mas explicar. A vol, gente, é a medida da oscilação do fundo, o quanto o fundo varia em relação ao indicador da renda fixa, que é o CDI. Quanto maior a vol, quanto mais ele varia e mais risco tem o fundo. Quanto menor a vol, menos ele varia e menos risco ele tem. O terceiro ponto, olha o prazo de resgate do fundo, para ver se ele está dentro do que você espera. Tem fundos com prazo de resgate de 1 dia, de 5 dias e geralmente até de 30 dias. E tem fundos com prazos ainda maiores. O fundo que mais rendeu acima do CDI nos 3 períodos que eu falei, com menos vol, é o que você deve escolher. Eu invisto em fundos multimercados há 15 anos. E ao longo dos 10 anos que eu trabalhei assessorando os meus clientes a investirem em fundos,
acompanhando as carteiras e me reunindo com gestores de fundos, no mínimo 2 vezes por semana, eu aprendi muito sobre esses fundos. Aliás, eu estava aqui em casa fazendo uma limpa em algumas coisas e encontrei uma série de cartões de gestores aqui. Eu estava selecionando para ver que fundo que ainda existe. Vou até ler aqui alguns para vocês. Ó, tem o Fundo Pátria, que agora é um banco de investimento muito interessante, o Claritas, o Fundo Verde, o Advis, que não existe mais, Condor, Península, Moat Capital, o Luiz, a Quest, que agora se chama Azequest, tem a Legan, que inclusive agora foi incorporada na Quest, e o Fundo Legan, então se chama Azequest, Legan ou Vol. Tem a Square, Capitânia, o Luiz do Moat saiu do Capitânia e montou a Moat, então tem muitos desses movimentos. A Indy, que é uma gestora que eu gosto, aliás, eu tenho um fundo de ações lá deles, e agora que está sendo indicado aí por algumas casas, tem a GF, BRZ, Gávea, Bravia, ixi, esse aqui eu não vou nem falar, que, pelo amor de Deus, Quat, Quatá, Fran, RB Capital, Guepardo, Lacan, Biúna, Polo, Pollux, Valora, Mirai, BNY Arx, BNY Melon Arx, Equitas, Vector, Arx de novo, Perfim, enfim, tem uma série de gestoras aí, preciso selecionar esses cartões. Mas voltando aqui, os fundos multimercados tiveram uma fase difícil em 2014, 2015, quando a taxa de juros estava alta e era melhor investir na renda fixa com menos risco e mais rendimento. Mas com a taxa de juros baixa, os fundos multimercados ganham mais que a renda fixa e são bem interessantes. As pessoas que eu vi perderem dinheiro em fundos multimercados são aquelas que não têm paciência e saem na primeira queda do mercado. Se você tiver paciência de olhar o fundo no prazo, no mínimo de 1 ano, você tem grandes chances de ganhar mais do que na renda fixa. Cada fundo tem seu objetivo de rentabilidade. Alguns são 110% do CDI, outros 120%, 130%, 150%, até mais. Quanto maior o objetivo de ganho, maior vai ser a oscilação, a volatilidade e o prazo que você precisa olhar para ter ganhos. Comece aos poucos, invista primeiro nos fundos multimercado com menor volatilidade. Acompanhe e logo você vai perceber como é simples acompanhar. Uma dica importante: os melhores fundos multimercados estão fora dos grandes bancos, estão nas corretoras de valores. Olhe na sua corretora primeiro. Tenho certeza que você vai encontrar um para você começar. Nos próximos vídeos eu vou trazer mais detalhes dos fundos multimercados. Se você tiver dúvida, deixa aqui embaixo que eu vou te responder. Aproveita para se inscrever aqui no meu canal e deixar o seu joinha. E muito obrigada por me ajudar nessa missão para vivificar e enriquecer a vida de mais mulheres. E até o próximo vídeo.